Oi pessoal, tudo bom? Meu nome é Laura, eu estou aqui com a Ana Canhas, que é cantora, compositora e da vida. A gente vai bater um papo sobre carreira, espiritualidade, enfim, tá bem legal. Eu vi que você fez artes cênicas antes de se dedicar completamente à música. Eu queria saber como é que foi essa transição. Você ainda flertava com a música quando você decidiu fazer artes cênicas? Como é que foi tomar essa decisão? Fala um pouco sobre esse pedaço. Olha, amiga, eu vou te falar que a vida meio que decidiu por mim, assim, porque eu sou péssima atriz, né? E eu nem... O povo dá risada quando eu falo isso, mas eu não tinha ambição de ser uma atriz, né? Eu sou cinéfila, eu adoro cinema e eu gosto de cinema cabeção, sabe? Filme europeu, Bergman, Rossellini, Antonioni. Então eu tenho muito respeito por essa profissão, né? Então, eu queria trabalhar com educação, cara. Eu queria dar aula pra criança, né? Tipo, eu adoro criança. E, na verdade, era esse o rolê, assim. Aí eu comecei a trampar com música por necessidade. Eu saí de casa com 17 anos. E aí eu fazia tudo que era bico que você possa imaginar. Trabalhei no Espaço Unibanco, servindo cafezinho. Trabalhava vestida de princesa em festa infantil, sendo assediada pelos pais das crianças. Dava banho em cachorro, vendia brigadeiro na rua. E aí um dia um amigo meu me ligou e falou: Ana, tem um teste para uma cantora lá no hotel, tal, no Hotel Hyatt. Que até um amigo meu árabe me ensinou que fala Hyatt. E você já cantava por prazer? Olha, as pessoas diziam pra mim que eu sabia cantar, mas sabe quando, tipo, não me ocorria isso, tipo, você é cantora? Eu achava legal, tipo, em rodinha de teatro sempre tem alguém que toca violão. Então eu sempre estava cantando violão. Teve uns festivais na Fundação Getúlio Vargas que eu participei cantando, mas tipo, tudo muito na zoeira, sabe? E aí eu tava tão dura, amiga, mas tão precisada, que eu morava num pensionato com um monte de menina que fazia programa. E foi muito legal essa experiência pra mim, porque eu trocava muita ideia com elas. Aprendi muito sobre a realidade delas, assim, sabe? Muito difícil. E nessa fase que eu tava morando nesse lugar, esse meu amigo me ligou e falou... E eu tava tão desesperada que eu peguei 2 músicas da Billie Holiday, mais 2 músicas da Ella Fitzgerald, decorei, fiz o teste, passei. E fui contratada pelo hotel. Então eu comecei a cantar sem saber o que era melodia, harmonia, compasso, tom, sem saber o que era nada. Eu achava os músicos loucos, né? Imagina cantando jazz ainda, que é a seara do improviso, né? Então eu comecei a cantar tarde, com 21, 22 anos, o que é bem tarde assim para as cantoras. E aí eu comecei a trabalhar em tudo que foi boteco na cidade. Tipo, eu cantava segunda num lugar, terça no outro, quarta no outro, quinta no outro, sexta no outro. Por necessidade total. Por necessidade. E aí se tornou um ofício, porque quando eu vi tinha ampliado o meu repertório de jazz, cantava algumas coisas do Tom Jobim, do João Gilberto, enfim, Nina Simone, que eu gostava muito, gosto muito. Enfim, e acabou se tornando meu ofício. Eu fiquei uns bons 6 anos assim cantando nos bares. E a realidade, e acabei me formando na ECA, né? Eu fiz artes cênicas lá, mas peguei o diploma assim, mas muito na raça, porque eu saía dos bares 4 da manhã, 5 da manhã às vezes, e tinha aula 6h30, 7. Miga, eu ia pra aula na faculdade e dormia na aula. Então, você imagina se chegar na faculdade assim, trucidada do bar, que eu tinha cantado 3, 4 horas, e aí fazer aula de alongamento, de expressão corporal, de interpretação. Exausta. Não rolava. Aí os professores até falavam pra mim assim lá: olha, Ana, seu caminho é a música. Aí eu falava: que bom que você entende isso, professor, então me dá presença aí na aula, faz que eu não dormi, porque eu precisei muito da ajuda deles, assim. E foi muito legal, acabei me formando, mas aí a música já... E você ainda sente... enfim, o impacto das artes cênicas no seu trabalho? Isso sim, eu sinto. Porque eu acho que tem vários pontos de ligação, né? Uma arte coletiva, tem iluminação, tem o palco, que é um babado, é um rolê babado. Assim, o palco tem uma mística, tem uma coisa que eu acho que quem tá no palco sabe. E acho que é tanto assim pra galera do teatro quanto pra galera da música, sabe? Tem o pianista que tocava comigo lá no Barreto, que tinha 75 anos, maravilhoso, já está no plano astral, o Mário Edson. Ele dizia que abria um portal dimensional, que era um círculo de fogo. E eu sempre gostei dessa imagem, assim, o círculo de fogo, sabe? Porque eu sempre fui muito dionisíaca, visceral, louca, né, assim. Então eu gostava muito de pular nessa roda de fogo e incendiar o bar, incendiar no bom sentido, né, de trazer a emoção, né. E é legal porque o rolê do bar foi a minha grande faculdade, né.
Eu não troco, assim, a experiência de ter cantado nos bares por nenhuma faculdade, sem menosprezar a galera que estuda nas faculdades, mas é porque te põe nessa fogueira de, tipo, o cara tá ali pra beber, pra comer, pra curtir, pra namorar, não tá ali pra ver o show. E eu encarava isso como um desafio, como é que eu vou chamar a atenção das pessoas cantando, né? Então eu descobri uma chave que era assim, se eu não me emocionar, eu não consigo emocionar ninguém. Então eu comecei a criar uma coisa da intérprete mais profunda, de tipo, quando eu cantava Nemequitepá, Retrato em Branco e Preto, umas canções meio hard de cantar, sabe? E aí rolava um silêncio no bar, assim, você não ouvia nem as pedrinhas de gelo nos copos de... Ou nos copos de uísque ou nos copos de cachaça mesmo de vinhão, né? Porque dependendo do lugar que você canta, assim. E aí eu descobri essa chave, que a emoção humana, você falar de si, é você falar do outro. Que eu acho que pra quem tá no rolê youtuber, como você, ou a galera que tá na internet... Eu percebo que é muito isso, quando eu faço uns posts falando sobre, contando minhas histórias, uma coisa muito pessoal mesmo, sabe? Eu vejo que a galera começa a contar as próprias histórias em relação ao feminismo, eu conto a minha experiência de assédio, de abuso, né, de violência, de preconceito. As manas todas se identificam, porque é muito louco. Quando você tenta fazer um texto assim, abarcando o todo, não dá certo. Mas quando você fala de uma experiência íntima tua... Você fala de você e eu me vejo. É muito louco isso. O Chico Lenine tinha uma frase que falava assim, com esse mundo globalizado, a tribo vai cada vez mais fazer sentido. A tribo no sentido da comunidade, né, do círculo. O núcleo, o grupo. Sem querer ser parecer piegas, mas é um pouco do somos todos um, sabe? Da conexão, da malha quântica, do universo, do cosmos, da galáxia, até dos povos que habitam outros planetas, que eu também tenho esse rolê, eu acredito muito nisso. E então eu acho que é isso mesmo, quando você emana a sua verdade, ressoa. Bom, depois de toda essa vivência, você lançou 6 discos maravilhosos. Obrigada. E esse último fala bastante sobre sexualidade e tal. Isso. Eu queria saber quais foram os insights para você trazer isso como pauta para um CD. Olha, eu acho que a gente me vejo feminista desde os 8 anos de idade, quando os meninos da escola me agarravam e me jogavam dentro da lata de lixo. Eu acho que eu me tornei feminista quando eu percebi isso, assim. Mas aí eu acho que a gente está vivendo uma primavera feminista, né? Eu acho que desde junho de 2013 para cá é que rolou uma sororidade. Eu acho que o epistemicídio em relação ao feminismo negro começou a ser revertido, que a gente começou a ler as autoras, as mulheres negras, né? E eu acho que elas são muito fundamentais pra gente, desde Angela Davis, Bell Hooks, a Djamila Ribeiro, Joyce Bert e também as outras autoras que não necessariamente são mulheres pretas, mas assim, eu acho que a gente está num momento muito forte, assim, né? Então eu me vejo feminista a vida toda, todos os meus discos têm canções feministas, mas eu pensei, vou fazer um disco em 2018, depois de toda essa vivência na militância, no ativismo que eu comecei a viver, na verdade, quando eu gravei a música Respeita, eu gravei um single chamado Respeita, onde eu gravei um clipe com 86 mulheres da resistência feminista. E aí a gente chamou Maria da Penha, a gente chamou Elza Soares, Eliane Dias, Domênica, enfim, Karina Burz, várias minas que são do rolê. E não só as mais conhecidas, como também as anônimas, mas que são liderança do movimento dos recicladores e catadores de lixo, ou a mina que está na quebrada, na periferia, na favela. Aí o que aconteceu? Foi uma experiência muito forte, porque eu conheci as lideranças e eu comecei a visitar os movimentos. Fui parar no MST, fui parar nas ocupações, que são movimentos matriarcais. Muitas ocupações são lideranças femininas, como a Carmen Silva do MSTC e do FLM, né, da Frente de Luta por Moradia, a Preta Ferreira, que hoje é uma grande amiga minha. Conheci Preta Rara, conheci muitas mulheres que, enfim, fui chegando no rolê delas e aquilo, tendo consciência do privilégio branco, né, de nós pessoas brancas, tendo privilégio de ser até uma pessoa magra, comecei a conhecer as manas que lutam contra a gordofobia. E, cara, a minha vida explodiu, assim. E aí conheci o Lula, que foi o ápice, né, porque eu fui cantar em todos os atos, antes do Lula falar, eu cantava antes dele falar. E foi uma experiência que eu estou vivendo nos últimos 2 anos que me transformou num nível muito profundo.
Porque eu saí um pouco da minha realidade bolha musical, artística, né? E fui cantar no interior do Rio Grande do Norte, em Ceará-Mirim, num assentamento do MST, e cheguei lá e tinha um palco do tamanho do Rock in Rio, que os caras tinham feito pro show. Então isso tudo virou o disco, na verdade. Eu acho que o Todes, que é um disco lançado tem 6 meses, é fruto dessa vivência, assim. Todes é isso, é um disco feminista, é um disco... Só que eu tinha uma preocupação de não ser um disco chato, de não ser um disco político, panfletário. Então, eu acho que a linha que costura o disco é a sexualidade, né? Porque a gente sabe que gênero é uma construção social. E eu queria muito desmistificar isso no disco. Também voltei para as minhas raízes bissexuais, comecei a sair com as manas. Eu vinha namorando muitos homens, assim, e de repente eu senti uma vontade de voltar a sair com mulheres e ter experiências com mulheres. Então o disco ele é fruto de experiências muito particulares, reais, de sexualidade. O povo fala que é um disco para transar, que é um disco para fuder, assim, eu acho massa, porque é um disco que aborda política, minorias, legalização da maconha, antirracismo, todas essas questões, mas eu acho que a linha que costura, né? E eu acho que tem tudo a ver com o que a gente falou agora do micro, né? Porque são experiências muito particulares, mas que elas vão para várias outras escalas, né? Porque eu acho que tá todo mundo nesse momento de descobrir, pelo menos o pessoal que apoia a democracia e os direitos humanos, eu acho que tá todo mundo se permitindo viver seus próprios lugares, se questionando, afinal de contas, quem sou eu? Eu não quero mais ser uma pessoa domada pela sociedade, pelo sistema capitalista opressor. E esse sistema te põe numa caixa que não te define, não define ninguém, porque cada um é uma miríade, um escopo muito largo de transcendência, sabe? Não cabe mais a gente, em 2019, ficar achando que é uma coisa pequena, né? A gente é tudo, cara. A gente pode tudo, a gente deve tudo, a gente tem que experimentar as coisas. A vida é pra isso, né? Desde que você não esteja ferindo nem machucando ninguém, o rolê é nosso, mano. Vamos chegar, vamos fazer. Você acha que agora o rolê das mulheres artistas, assim, como que tá sendo isso? De, tipo, ter esse suporte maior, uma pauta muito mais forte agora. Sim. Eu quero saber, na sua opinião, qual que é a maior dificuldade de ser uma mulher artista? E, na prática, quais são as soluções para resolver isso? Como as mulheres artistas podem dar suporte umas para as outras, assim? Bom, a gente estava conversando aqui antes de começar a gravar que todo macho escroto estará desempregado, dependendo de nós. Eu acho que essa é uma das respostas, né? Tive alguns problemas já com homens que eu trabalhei. O meio musical é um meio muito misógino, machista. As gravadoras todas têm diretores musicais homens, presidentes homens. Eu já tive em 2 gravadoras. Então, eu acho que vem do fortalecimento, da gente começar a contratar mulheres, né? Porque o empoderamento ele tem que ser, como diz a Joyce Bert, que é uma escritora que eu acompanho muito, o empoderamento ele tem que... A gente está num momento de esvaziamento desse termo, mas na verdade ele se constrói no coletivo, não é só uma liberdade individual. E foi uma coisa que eu aprendi muito arriscando e fazendo, mesmo post da nudez que eu fiz uma vez para aprender que a nudez é importante, mas ela não é a pauta coletiva do empoderamento real, da mudança, da gente desestruturar as posições de poder, que são culpadas por homens brancos, héteros, cis. Então eu acho que vem da gente contratar manas pretas, mulheres gordas, transexuais, né? Tudo isso na minha equipe hoje, assim, de pessoas que eu chamo pro rolê, porque é muito importante a gente empoderar economicamente, e eu acho que tem um dever de reparação histórica também. A escravidão, 400 anos, é uma coisa impensável, a gente não consegue nem imaginar o que é isso, né? Pelo menos nessa vida que nascemos brancas. Então, é muito importante esse nível de consciência e eu acho que é militando, ensinando os caras, sabe? Censurando a fala, ensinando e trocando as equipes, porque é isso. Hoje a minha equipe na música é composta na maioria por mulheres. E eu estou muito honrada assim, de trabalhar, de ter essa troca, essa sororidade, aprender com elas e fortalecer o movimento das manas. E as manas me pedem muitas coisas, né? Porque elas sabem que eu estou fazendo o movimento. Então elas chegam para mim, Ana, grava uma entrevista pro meu TCC, vem aqui na faculdade, não sei aonde, gravar um som aqui com a gente, porque as manas são técnicas de som e elas iam adorar que você viesse. Eu vou, cara, eu chego junto, porque foi o que eu aprendi gravando o Clipe Respeita. Quando eu comecei a ir nos movimentos, e é uma troca de experiência, né?
Então, não tem cachê, não tem cachê, vamos aí, vamos viabilizar. Eu pelo menos me disponibilizo a fazer 2, 3 rolês por mês, onde eu não vou ganhar uma moeda dinheiro, mas eu vou ganhar uma moeda sabedoria, onde eu vou ganhar uma moeda aprendizado, onde eu vou ganhar uma moeda... fico até emocionada. Eu vou ganhar uma moeda que realmente vai me transformar, cara, espiritualmente, socialmente, na consciência, sabe? Eu acho que, principalmente, a gente tá num lugar tão privilegiado em tantos outros recortes, né? Claro que o gênero, enfim, é mais complicado, mas em vários outros recortes a gente tá muito privilegiado em conseguir compartilhar essas ferramentas, né? Porque a gente tem o acesso. E querendo ou não, a gente ainda faz parte do recorte da minoria política mulheres. Sim. Mesmo sendo branca e magra, a gente também, né? Eu sei o que é assédio, sei o que é abuso, sei o que é misoginia, sei o que é machismo, sei o que é preconceito, sei o que é violência contra a mulher, né? Então, é meu lugar de fala. Sim. Né? E eu acho que muitas mulheres estão vivendo isso. Obviamente que as mulheres negras estão muito mais vulneráveis. Obviamente que as mulheres trans estão muito mais vulneráveis ainda. Então, a gente entender essas intersecções, cada um ocupar o seu lugar no que te compete da tua vivência, mas é uma soma, né? Sim. Inclusive para a gente poder dar visibilidade para os movimentos. Eu aprendi muito isso, de usar minhas redes, minha visibilidade que é humilde, mas que fortalece. Eu vejo que ressoa, que dá voz. Então, é muito importante, né? Assim, o caminho está aí, as ferramentas estão nas nossas mãos. Eu acho que cabe a nós decidirmos abraçar. Diante de todo esse cenário, enfim, a gente está vendo um momento de transformação muito grande. Muito, muito. Eu queria saber como você cuida do seu espírito. Ai, amiga, esse rolê, a gente pode ficar 3 horas falando sobre isso. Como você cuida de você no seu micro? Essa é a chave para mim, assim. Eu sou muito ligada à espiritualidade e transcende para mim muito a religião. Porque todas são bonitas, todas têm seus rituais. E eu acho que essa é a chave que a humanidade ainda não virou. Que a gente está muito preso ainda na questão da religião, né? Que é massa, porque os rituais são muito lindos. Mas eu acho que tem uma questão maior, que é no micro. E eu cuido de mim meditando. Eu medito há 5 anos e, amiga, é babado. É um rolê assim que eu tenho uma conexão assim com sentir os espíritos, eu tenho uma certa mediunidade, sensibilidade, né? E a minha vida é costurada. Diz a minha mãe que uma médium chegou para ela e falou: essa menina é cósmica, é galáctica. Quando eu tinha 6 anos de idade, ela falou: essa menina tem uma compreensão do universo e ela vai passar pelo kardecismo. E realmente eu frequentei muito tempo centros espíritas e eu gosto muito dos livros do Kardec. Chico Xavier é um cara que eu respeito muito. Mas hoje eu tô num rolê também, sou filha de Ansan, eu acho que é um sincretismo. Na minha casa tem um altar com Buda, com São Francisco de Assis, que eu adoro, que é o protetor dos animais. Tem uma Fridinha Kahlo, que é tipo misturada com Buda, que é mó da hora. Tem cristais, tem muito, muito cristal. Quem me conhece sabe que eu ando, né, com cristal, com pedra, e às vezes elas caem, subo no palco, elas caem, as pedras quebram, porque é babado, são energias, dimensões, frequências e tudo isso. Então eu cuido de mim meditando. Eu encontrei uma chave assim que é a gratidão, apesar de que é muito importante a gente lutar sempre contra as injustiças sociais. Eu tenho um rolê de agradecer assim, por ter tudo que eu tenho, por ter o ofício que eu tenho. Me considero assim, foi tudo muito difícil, muito na raça que eu conquistei. Mesmo assim me considero privilegiada de poder viver de música num país como o Brasil que despreza a cultura, né? A gente sabe que o investimento aqui é muito pequeno, muito difícil. Então, a minha chave é ser do bem, cara. A minha religião é o amor. É olhar no olho, é plexo solar aberto, e eu sinto as energias, canalizo e bate. Eu tenho feito muitas amizades assim, respeitar o outro sempre. Se alguém te fizer mal, o problema é dele, o problema é dela, não é seu. Busco não carregar isso comigo, sabe? A pessoa ainda não entrou na frequência da luz, que eu falo que é a luz. A luz, eu gosto dessa palavra luz porque é essa palavra iluminação, que é tipo, você tem um insight de iluminação, acho que é tudo conectado. E o mal que eu faço pro outro, eu faço pra mim. Porque eu realmente acredito que a lei do universo é tudo que vai e volta. O que você emana, você atrai. Então eu fico lá, amiga, fazendo minhas meditações assim, tipo, obrigada, quero, sabe...
Até a abundância financeira, por exemplo, que era uma coisa que eu tinha muito travada, eu tinha muito pânico de dinheiro, eu tinha muito preconceito com pessoas ricas. Ah, playboy, não falo com playboy, sabe? Tipo, porque vocês fodem o mundo. E aí até o dia que eu perguntei pra Carmen Silva lá da Ocupação, eu falei, Carmen, como é que eu faço pra falar com playboy? Ela falou, minha filha, a gente precisa trazer todo mundo pro movimento. Eu tenho que convencer essa pessoa, em vez de gastar 200 mil reais num quadro, ajudar as pessoas que realmente estão passando fome. Eu falei, pô, pode crer. Ela falou, você paga aluguel? Eu falei, pago. Ela falou, então você também é uma sem teto. Nossa. Mano, aí sabe, eu falei, porra. Falei, cara, é isso. É um amor que transborda, assim, daquela pessoa que eu falei, cara, né, é isso. Realmente ser legal com todo mundo, sabe? Mas acho que é isso. A vibe é o amor, é a soma.